Alô você, mais uma vez estamos começando mais um programa Alerta Máximo, programa Verdade. E hoje nós vamos abordar sobre um assunto temático, direitos humanos. Os direitos humanos é para humanos direitos? O que nós estamos vendo aí não é isso. Os humanos direitos não estão tendo direitos. Né? E hoje, para falar um pouco sobre direitos humanos, principalmente dos policiais, que não têm direito nenhum, vamos trazer para ser entrevistado Sargento Gurgel. É um especialista na área de direito humano e segurança pública. Direitos humanos para os policiais, é um defensor da classe policial. Já ele estará conosco aqui, abordando esse assunto. Não saia daí, voltamos já. Alô você, estamos de volta aí no seu programa Alerta Máximo, programa Verdade. Mais uma vez nós estamos abordando esse tema polêmico que está afligindo todos nós aqui no estado do Rio de Janeiro, que é segurança pública. E mais uma vez trouxemos uma pessoa que sabe do assunto e tem como nos esclarecer e tirar nossas dúvidas. E dar uma palavra sobre isso, que é Sargento Gurgel, presidente do Instituto Brasileiro de Segurança Pública e Pesquisa, né? E pré-candidato a deputado federal, correto? Seja bem-vindo ao Alerta Máximo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui presente. Hoje eu gostaria que, antes de nós entrarmos no tema da entrevista, falasse um pouco sobre a sua formação, os trabalhos que você já fez, certo? E depois eu gostaria que o amigo falasse essa atual situação que nós estamos vivendo de insegurança no estado do Rio de Janeiro e sobre a intervenção. Gostaria que você voltasse nesse assunto. Mas antes eu gostaria que você fizesse uma apresentação sua. Bom, eu sou sargento da Polícia Militar há 16 anos, comecei na Polícia em 2002. Já estudava Direito na época, então eu me graduei em Direito, me especializei em Política de Justiça Criminal e Segurança Pública, me especializei em Direito Público e Tributário, fiz diversos cursos profissionalizantes, fiz análise criminal, diversos outros cursos. Sempre que tive oportunidade, eu fui me aprimorando e estudando. Né? E, bem, eu venho numa luta grande para nós tentarmos melhorar a Polícia Militar no sentido de vê-la como um instrumento de mediação de conflito, de conciliador entre a sociedade e o Estado. Acho que esse é um dos maiores desafios no que se fala em segurança pública, porque nós temos uma polícia, por exemplo, militar. Eu sei que as polícias elas têm suas necessidades, a polícia militar, a polícia civil, os órgãos de segurança, a guarda municipal agora, que busca aí seu reconhecimento como polícia, seu porte de arma, mas a minha atuação ela se deu muito em razão dos direitos dos policiais. Então eu venho batendo já há 10 anos em carga horária para o policial, batendo em mudança no regulamento da Polícia Militar, batendo em condições de trabalho adequadas, porque você veja bem, se você olhar um vídeo que tem da Polícia do Chile, você vai verificar os mecanismos de trabalho que aquela polícia tem à sua disposição. Por exemplo, se passar um carro roubado por ela, na hora já vai apitar um radar dentro da viatura e o policial já vai saber que aquele carro é produto de roubo ou furto e vai atuar naquele cenário de segurança pública. A população em geral dos países tendem a respeitar a sua polícia. O Brasil, eu não sei se pelo tempo que a esquerda permaneceu no poder ou porque nós somos uma sociedade diferente de tudo, o Brasil tende a repudiar a sua polícia, não um todo, mas uma boa parte, uma boa parcela. Você vê, por exemplo, a questão do IPVA, né, do carro com documento atrasado. A pessoa fica com raiva da polícia porque seu documento está atrasado e seu carro vai ser apreendido. Mas a raiva dela teria que ser do governo, porque quem delimita o valor do IPVA é o governo do Estado. A polícia só cumpre a lei. A polícia não cria as regras. A polícia apenas cumpre as regras. Então você tem uma sociedade que
critica a polícia, que é de encontro à polícia, porque a polícia faz cumprir a regra, ou seja, a polícia tem que ser boa para você e não para mim. Isso dificulta qualquer atuação, isso dificulta o trabalho da polícia militar, isso dificulta a vida em sociedade. Eu sou a favor de tolerância zero. Eu acredito que pequenos delitos levam a grandes delitos. Eu acredito que uma sociedade desorganizada, eu acredito que você não querer cumprir as regras, você vê os bairros do Rio de Janeiro, sobretudo, todos eles bagunçados, carros em cima das calçadas, ninguém cumpre nada, todo mundo faz o que quer da sua fachada, as calçadas todas irregulares, então ninguém cumpre. Artigos 254, se não me engano, artigos de uma Constituição Federal. Nós somos um país onde há uma vasta norma legislativa e há um vasto descumprimento dessa mesma norma. Então, quanto mais se cria norma, mais se despreza, mais se despreza, mais se despreza, e nós não conseguimos avançar enquanto sociedade civilizada. Eu acho que essa é a grande questão e esse é o desafio que nós temos. Você tem que valorizar a sua polícia, você tem que dar valor a ela. Quando você fala em aumentar a pena para quem cometer crime contra policial, as pessoas falam, por quê? Ele não é melhor que ninguém? Ele pode não ser melhor que ninguém, o Gurgel não é melhor que ninguém, mas o sargento Gurgel tem que ter respaldo para proteger a sociedade. Senão essa sociedade vai continuar perdendo seu direito de viver como está acontecendo. Sargento Gurgel, você não acharia melhor então, pelo que você falou, pelo seu conhecimento de causa, você estudou sobre isso, então seria melhor, ao invés de uma Secretaria de Segurança Pública, poderia ser criada uma Secretaria de Ordem Pública, porque está tudo isso atrelado. Você falou dos carros em cima da calçada, várias outras mazelas aí que nós temos aí. Então, isso é ordem pública. Bom, eu diria uma cultura de ordem pública, sim, na verdade, porque quanto mais se cria organismos, mais se engrossa o Estado, mais se aumenta o Estado. Sim, não, mas não, se tirasse a segurança pública está inserida dentro da ordem pública, é isso tudo? A segurança pública é a defesa da ordem pública, de um modo geral, só que o que você tem que verificar são as parcelas de responsabilidade. Quando você fala em município, você fala Secretaria de Ordem Pública. Quando você fala em Estado, você fala Secretaria de Segurança Pública. Quando você fala em governo federal, você fala em Ministério da Segurança Pública, como vem ocorrendo agora. Eu acho que deveria ocorrer o seguinte: modificação sim na Constituição, no sentido de dar responsabilização aos municípios. Eu defendo que o município tem que ter a sua parcela de responsabilidade em segurança pública, o governo federal tem que ter a sua parcela de responsabilidade em segurança pública. É muito peso para uma polícia militar e uma polícia civil, sobretudo para a polícia militar, que está nas ruas todos os dias. Tudo acontece, tudo recai sobre a polícia militar, não tem policiamento, e quanto mais se reproduz que segurança pública é mais policiais na rua, mais distante nós estamos de resolver isso. Segurança pública é mais policial seguro nas ruas. O bandido tem que entender que ele não pode atirar no policial, que se ele atirar no policial ele vai ser caçado e vai ser capturado. E se reagir, vai ser morto e não vai ter ninguém saindo em defesa dele, dizendo que ele é uma vítima da sociedade. Não tem polícia nenhuma que vai dar jeito na segurança pública do Brasil, sobretudo do Rio de Janeiro, se não tiver respaldo para trabalhar. Hoje o bandido é vítima. Hoje a política de valorização do bandido é maior que a do trabalhador, pô. O bandido tem que ter tudo. Agora querem dar 13º para bandido, pô. Agora o deputado quer dar 13º, quer dar férias para marginal. E o trabalhador? O seguro prisão, a indenização que o cara recebe pela prisão é maior do que o salário mínimo, pô. Então, melhor você ficar preso que você vai dar mais dinheiro. Como é que você quer? Aí você quer botar mais polícia na rua? Se você está incentivando as pessoas, se você está dizendo assim, ó, tadinho, você é uma vítima da sociedade, então você vai lá e rouba. E se reagir, atira. Mata o cara por causa do celular de R$1.000. Porque você é a vítima. É isso que nós estamos dizendo há 30 anos para essa bandidagem que está aí, que não tem respeito pelas pessoas. Sargento Gurgel, nós tivemos um caso agora clássico aí, há poucos dias aí, até um mês passado, né? Daquela policial lá em São Paulo que matou o assaltante. Muita gente, direitos humanos, muita gente aí querendo a punição, que não deveria ter atirado.
E outra coisa, até as mídias noticiosas aí, né, a televisão e tudo mais, falando que ele suposto. Não, é jovem, é bandido, né? O cara fala, a imprensa fala, é jovem. Essa menina, por exemplo, rapaz, ela evitou um mal que nem eu nem você sabemos qual foi esse mal. Porque ela neutralizou o marginal. Ah, mas podia, mas teria, mas o que de fato aconteceu? Um marginal perdeu a vida. Sou a favor do bandido perder a vida? Não, não sou a favor do bandido perder a vida. Sou a favor do inocente não perder a vida no lugar do bandido. Se tiver que escolher entre o inocente e o bandido, eu prefiro que o inocente fique vivo. Porque ele não procurou aquele mal. É isso que precisa ficar claro. O bandido, ele procura o mal para ele. Aquele camarada, ao apontar a arma, e você vê que o dedo dele estava no gatilho. Então ele estava preparado para atirar. Se alguma mãe daquela ali se assusta, acontece alguma coisa que faz com que ele se sinta ameaçado, a primeira coisa que ele iria fazer era atirar na pessoa. E a policial impediu isso. E, infelizmente ou felizmente, porta, aquela pessoa foi neutralizada. Ponto. Acabou. O mimimi tem que acabar. É bandido, procurou, aconteceu. Ela não executou ele, ela reagiu, legítima defesa. Ponto. Sargento Gurgel, agora nós vamos para os nossos comerciais. No segundo bloco, iremos abordar sobre a intervenção no Rio de Janeiro. Gostaria que o senhor pautasse aí sobre esse assunto para nós todos saberem um pouco mais na sua visão ótica em relação a isso. Já já voltaremos com o Sargento Gurgel no Alerta Máximo. Senhoras e senhores, voltamos mais uma vez com o seu programa Alerta Máximo. Hoje estamos aqui com o Sargento Gurgel, que é um especialista na área de segurança pública, um estudioso, palestrante, e dando alguns esclarecimentos, mostrando para ele seu conhecimento nessa área. E é pré-candidato a deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Sargento Gurgel, mediante ser pré-candidato, a sua candidatura, qual o seu foco na sua candidatura e por que você se candidatou a deputado federal? Olha, eu acho que nós, pessoas de bem, temos que ocupar os espaços públicos. E, por exemplo, o Rio de Janeiro tem 46 vagas de deputado federal. E se hoje os deputados que lá estão representam, por exemplo, direitos de bandidos, direitos de criminosos, por exemplo, que você vê que projetos que defendem bandidos passam com uma rapidez pelo Congresso, agora projetos que defendem o trabalhador não passam, projetos fundamentais da segurança pública. Eu só vejo direitos humanos para bandido, para policial, cidadão. Criou-se instrumentos de defesa. Se o cara está cometendo um crime, você vê, por exemplo, as invasões, onde outra facção invade uma comunidade carente. Cadê os representantes de direitos humanos? Cadê? Ninguém aparece. Entrou um policial, aí aparece todo mundo, aí surge, parece que caem da árvore ali, parece ali, tô aqui, é policial, tô aqui, agora bandido, some todo mundo. E não tem violência, some todo mundo também. Então, se você é pobre e mora num lugar onde não tem violência, então para você não precisa de nada. Você não é vítima da sociedade. Segundo essa cultura de direitos humanos, você não é vítima da sociedade. Você só é vítima da sociedade se tiver crime envolvido. Aí você é vítima. Agora, quantas pessoas tem na linha da pobreza que não estão em áreas de guerra conflagradas e estão esquecidas aí? Cadê os direitos humanos para essas pessoas? Então, eu penso o seguinte, nós temos aí pelo menos 3 pilares de segurança pública que têm que ser mexidos urgentes. Um deles são as estruturas internas e condições de trabalho das polícias. Isso se desdobra em diversos outros pontos a serem discutidos. Você tem a parte legislativa. A parte legislativa ela se desdobra também na parte de legislação penal, na parte de atuação do Poder Judiciário, na parte do cumprimento da pena, ou seja, da lei de execuções penais, e ela se divide na parte também de obrigações aos cidadãos. Então você vê, por exemplo, eu vou dar um exemplo de cada para a gente não, porque isso é debate para horas e horas, mas, por exemplo, no que tange a melhorar as polícias, você tem aí regulamentação de carga horária para a PM, você tem aí mudança em regulamento interno da Polícia Militar, você tem aí condições adequadas, blindagem de viatura, por exemplo,
que vai proteger a vida do policial, uma vida do policial salva, paga 30 viaturas blindadas ou mais, além do dano material que você tem com a morte do policial, você tem o dano à família e os amigos, o dano psicológico aos demais policiais, o dano a toda a sociedade, que se sente cada vez mais insegura, e o dano patrimonial ao Estado, porque a morte daquele policial gera despesa ao Estado. Então é burrice você não cuidar desse problema, você não tratar esse problema, que é um problema gravíssimo. Além, sim, de, claro, é uma vida importante, uma vida de um trabalhador. Além disso, você tem todos os outros impactos na sociedade. E aí você tem o Poder Judiciário, por exemplo, com as brechas da lei, que, por exemplo, coloca na rua pessoas que foram pegas com tráfico de armas e drogas, porque a polícia abordou e não houve fundada suspeita. Então o juiz diz que não houve fundada essa suspeita e solta essas pessoas. Então você tem aí o quê? Um Poder Judiciário jogando contra a segurança pública. Claro que você tem ali um fato isolado, alguns fatos isolados. Você não tem todo o Poder Judiciário fazendo isso. Mas você tem que impedir que isso possa acontecer. E isso é através de flexão na lei. E você tem a própria lei penal. Você tem que reduzir a maioridade penal, sim. O menor não pode fazer o que quer. Você tem que dobrar a pena do maior, que vai ser envolvido em crime com o menor. Assim ele não vai querer menor por perto quando ele cometer crime. Você tem que criar a responsabilização pelo resultado do crime. Ou seja, imagina que 3 bandidos entram no banco para assaltar. E desse assalto resulta na morte de um dos bandidos. Certo? A polícia matou um dos bandidos. Os outros 2 bandidos não vão responder por aquele homicídio. Mas a ação deles de cometer o crime não deu o resultado do homicídio? Então eles deveriam ser coautores do homicídio, eles deveriam responder por homicídio. Concordo. Ao mesmo tempo que o vigilante morreu. Foi um dos bandidos que matou o vigilante. Os 3 deveriam ser coautores daquele crime, porque a ação deles levou ao resultado morte. Agora você me pergunta, Gurgel, isso é constitucional? Não. Nós teremos que mudar a ordem constitucional para que nós possamos mexer nisso. Progressão da pena para réu reincidente não existe. Não existe. Você mata uma pessoa hoje e de repente em 8 anos você está na rua. Então você destrói uma vida. Às vezes você destrói uma vida de 15, 17 anos que teria aí 50 anos de vida, 60 anos de vida. Você destrói aquela família, você causa um dano irreparável àquela família. Em 8, 10 anos você está aí na rua, sorridente, feliz, matando de novo, fazendo tudo de novo. Então você não tem a percepção penal, no caso, a execução da pena é ineficaz. Se fosse eficaz, se o presídio fosse tão ruim, por que teria tanta reincidência? Por que o cara rouba, mata, sai de lá, rouba, mata, sai de lá, rouba e mata? Quer dizer, a polícia enxuga gelo, amigo. Polícia prende, judiciário solta. Polícia prende, judiciário solta. Polícia prende, judiciário solta. Vê os grandes crimes que esses camaradas já passaram pela polícia, tantas passagens, já foi preso, foi absolvido, foi solto, e esses caras estão aí matando. Então você tem que fazer os ajustes na lei e sem comprometimento. O cara hoje, deputado federal hoje, quer votar lei trabalhista, quer votar lei previdenciária, quer trocar ministério, quer fazer acordinho para ministério. Governabilidade hoje se tornou troca de favores. O cara, para governar, ele tem que te dar alguma coisinha, ele tem que distribuir coisas. E distribui o quê? Distribui direitos do povo. Então você vê um cara que se torna ministro não pela competência dele, mas pela importância do voto do partido dele. E isso acaba de destruir o nosso país. Na verdade, está discutindo aqui, a gente fala o seguinte: o problema da violência se resolveria com educação eficaz, mas uma educação que fosse possível. Como é que você vai botar a melhor escola do mundo dentro de uma comunidade carente, com crime comandando da maneira que está? Então você tem que reprimir aquele crime e sim, ingressar com uma educação que possa surtir seus efeitos. Porque senão a criança não vai ser educada, porque ela entra na escola, aprende na escola, ela sai da escola, vai direto para o crime, lidar com o crime, convive com o crime, e ela se perde do mesmo jeito. Então, quando você fala em educação, você fala em educação para onde? Para uma área de guerra conflagrada? Para uma área de crimes conflagrados? E quando você fala de educação de qualidade, de segurança pública de qualidade, você está falando também de diminuir a corrupção, porque o maior problema hoje é a corrupção, meu camarada. E o Jean, as UPP, você acha que foi um projeto falido?
virou eleitoreiro, na minha opinião, né? Eu acho que o governo que passou, ele iniciou o projeto PP, os policiais abraçaram com a maior boa vontade, deram o melhor de si, fizeram tudo o que podiam para que aquele projeto funcionasse. Mas tudo foi uma boa ideia que não foi bem elaborada? elaborada? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que, na minha opinião pessoal, eu acho que deve ser, a distribuição de policiamento deve ser igualitária. Quando você coloca um número de policiais muito grande dentro de uma área, por exemplo, com 300 habitantes, 400 habitantes, estou dando um exemplo, chutando, né? Não vou entrar em números aqui. Eu acho que isso prejudica quem não está lá dentro, vamos colocar dessa forma, né? Mas hoje, da maneira que está, não está sendo efetiva, né? Tanto é que já estão sendo desativados. E sacrifica demais o policial, coloca o policial em risco extremo, né? Então a gente tem que, se nós pudermos, se nós alcançarmos um cargo de decisão, nós temos que tentar rever isso sim, entendeu? Com certeza você vai chegar lá. Mediante a isso aí, eu gostaria que você deixasse um recado para os nossos telespectadores que estão aqui conosco, que nos acompanham, certo? Em redes, no Estado, né? E sobre a sua candidatura e o recado que você deixa para a população do Rio de Janeiro. Bom, tá? E deixar seus contatos. Eu sei que você faz palestra. A gente atua palestrando, damos aula, né? A gente tem um trabalho legal. Bom, eu queria dizer o seguinte, conheça a nossa página, ela é Sargento Gurgel no Facebook, acompanhe, faça contato conosco. Entendam que segurança pública é muito mais do que apenas mais policiais nas ruas, apenas ter mais viaturas espalhadas. Segurança pública é complexo e não se discute em 20 minutos, em meia hora, em uma hora, e não se discute com uma teoria de uma pessoa só, até eu mesmo. São ideias minhas. E ideias minhas não passam de ideias. Nós temos que sair do ostracismo. Nós temos um Congresso que não funciona, um Congresso que não representa a sociedade. Ele não atua a favor do bem da coletividade. Nós não temos qualidade de vida. Nós não temos saúde, nós não temos educação, nós não temos segurança pública. Então, nossa qualidade de vida é péssima. Nosso reordenamento urbano é uma bagunça. Nosso trânsito é péssimo, nosso trânsito é violento, como o Coronel Paulo Afonso falou. Nosso trânsito é desorganizado. Nós perdemos grande parte da nossa vida nos engarrafamentos. Então, o que nós temos de bom? O que esses representantes, esses gestores da vida pública estão fazendo lá, que não atuando para melhorar a vida em sociedade? Que esse seria o papel deles. Então, nesse cenário, o povo tem que ter responsabilidade. O hospital tem que ser bom para todos, e não para você que conhece um ou conhece o outro, que depende de um favor para uma cirurgia, porque hoje é assim. Hoje você vai no hospital público, se você não conhecer alguém, você fica lá jogado, em tese, né, a maioria, você fica lá jogado e esperando alguém. Então ele tem que funcionar para todo mundo. O trânsito tem que ser bom para todo mundo. E pode ser. E por que não é? Você enche de pardal, cujo objetivo é angariar recurso e não educar. Porque se você for para as estradas, você vai ver o quanto tem de infrações de trânsito sendo cometidas e não apuradas. Então, se você quiser educar mesmo, educa nas estradas. As estradas são uma beleza para isso. Você vê quantas... Vai daqui para Resende, ali na Dutra, você vai ver quantas arbitrariedades serão cometidas ali, quantos abusos serão cometidos ali. E não uma via onde a estrada pede 70, o cara bota 50 num radar para te enganar. Que é assim que tem sido feito segurança, trânsito. Entendeu? Por exemplo, só para exemplificar como não está havendo gestão da vida pública, como nós não estamos cuidando da gestão do nosso solo, do qual nós somos sócios do Brasil. Todos nós somos sócios do Brasil. Nós dependemos um dos outros para viver. E nós precisamos colocar pessoas no poder que entendam isso, que não fiquem cuidando dos próprios interesses. Não fiquem cuidando dos interesses dos megas empresários, não fiquem cuidando dos interesses dessas grandes licitações, como o Sérgio Cabral fez. Espero que tenha esclarecido. Né? Foi ótimo, a sua participação foi esclarecedora, certo? Espero que você volte mais vezes aqui conosco aí. E meus votos de sucesso para você,
e você tem todos os requisitos para ser um deputado federal e estar representando não só a categoria da Polícia Militar, tão honrosa, né? Essa azul, né, representada. Nós tivemos aqui conosco o Coronel Paulo Afonso, que é uma lenda, né, pode-se dizer assim, que é uma lenda na Polícia Militar. E como você disse, segurança pública é um conjunto de coisas, certo? Você tem uma visão, vê de uma maneira, o Coronel Paulo Afonso vê de uma maneira, tem que se juntar tudo isso. Nós tivemos aqui o juiz, o Wilson, que é candidato, pré-candidato a governador, também ele tem uma visão, porque cada um tem uma formação, tem uma visão e vê a coisa de uma maneira. Juntar todas essas experiências para dar solução à nossa Se Deus segurança. permitir, chegaremos lá. Tá. Obrigado, Sargento Gurgel, boa sorte. Estamos juntos nessa batalha aí. Certo. Um abraço. E para vocês, um forte abraço. Retornaremos na próxima semana.